Nos dias em que Jesus caminhava entre os homens, houve uma ocasião em que ele se encontrava em Jerusalém, provavelmente após a grande celebração da festa dos tabernáculos. Era um tempo de movimento entre as tribos de Israel, quando muitos subiam à cidade santa para honrar os mandamentos do Senhor. Nesse cenário, onde os corações estavam agitados por cerimônias e lembranças do passado, Jesus, o Filho do Homem, se fez ouvir entre a multidão e declarou com firmeza: Eu sou a luz do mundo. E assim começou o relato de um sinal poderoso, registrado pelo servo João, o discípulo que reclinava a cabeça no peito do Mestre. Não apenas palavras saíram da boca de Jesus, mas atos que confirmavam sua identidade. Pois assim é o caminho, ele não lança promessas vazias, tampouco se perde em teorias sem raiz. Suas palavras ganham carne e gesto. E logo o Senhor demonstrou que sua luz era mais do que metáfora, era verdade viva. Enquanto caminhava com os discípulos, encontraram um homem cego desde o nascimento. E os discípulos, como era costume entre os filhos de Israel, buscaram compreender a origem do sofrimento. Disseram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9 versículo 2. Assim falaram, porque muitos criam que todo mal era fruto de transgressão. Julgavam que a dor era punição, e não oportunidade. Então Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E com isso, ensinou algo profundo. Pois o sofrimento daquele homem não era fruto de condenação, mas cenário para a revelação. Era palco preparado para que a glória divina se revelasse diante dos olhos do povo. Moisés continuou. E para confirmar suas palavras, Jesus fez algo incomum. Cuspiu na terra, e com sua saliva misturou o pó. Fez um lodo, e com suas mãos formou uma pasta, como quem molda novamente o barro da criação. E aplicou o lodo sobre os olhos do cego. Ninguém ali esperava por tal gesto. Era um tratamento estranho, incomum aos costumes dos homens. Mas no gesto havia algo maior, um símbolo. Pois o mesmo que moldara o homem do pó da terra no princípio agora tocava os olhos cegos com barro, para restaurar aquilo que nunca fora visto. O Criador tocava sua criação. E ao fazer isso, não apenas curava, mas reafirmava que nele estava o poder de dar vista aos que não viam, de restaurar sentidos, de chamar à existência o que não era. Disse Moisés: o toque do Mestre é diferente de todos os toques. Ele não age por fórmulas, nem repete rituais. Age conforme a necessidade do coração. E nesse gesto, havia cuidado. O toque é pessoal. Ao tocar o cego, Jesus mostrava que ele não era um objeto de estudo, nem um caso teológico, mas uma alma digna de atenção. E após aplicar o lodo, disse-lhe Jesus: vai, lava-te no tanque de Siloé. A palavra foi simples, mas exigia fé. Pois o tanque ficava distante, ao sul da cidade, longe do templo e das vozes religiosas. O homem, cego, teve de caminhar sem ver, talvez guiado por outros, talvez com dificuldade. Mas não hesitou. Obedeceu. Moisés disse: aquele homem poderia ter recusado. Poderia ter dito: que diferença faz? Poderia ter considerado tudo uma zombaria, um teatro estranho. Mas nada disso fez. Recebeu a palavra e caminhou. E quando lavou os olhos no tanque, viu. Pela primeira vez na vida, viu. As águas tocaram-lhe o rosto, e a luz invadiu-lhe os olhos como o sol que nasce depois da noite. E retornou vendo. Não só enxergava, mas via aquele que é a luz do mundo. E Moisés explicou. O texto de João resume o milagre com poucas palavras. Foi, lavou-se e voltou vendo. 3 verbos. 3 passos. Assim também é a fé. A fé não é apenas ideia, mas caminho. Não é apenas crença, mas ato. Ele foi, isso é disposição. Lavou-se, isso é obediência. Voltou vendo, isso é resultado. Nas Escrituras, muitas vezes a fé se manifesta no momento da ação. Não é apenas um sentimento secreto, mas uma decisão visível. No livro aos Hebreus, os antigos são lembrados não pelo que pensaram, mas pelo que fizeram. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão partiu sem saber para onde ia. Pela fé, Moisés, ainda criança, foi escondido. Pela fé, ele rejeitou os tesouros do Egito. Pela fé, atravessaram o mar como por terra seca. Pela fé, ofereceram, lutaram, conquistaram, suportaram. Disse Moisés: muitos querem ver para crer. Querem a certeza antes da obediência. Mas o Senhor diz: crê, e verás.
Pois é no passo que damos, mesmo sem saber o que vem, que a fé se mostra verdadeira. O cego obedeceu, e viu. E assim também acontece conosco. Quando seguimos a palavra do Senhor, mesmo que ela pareça estranha, encontramos luz. E Moisés falou mais. Quantos hoje ouvem a voz do Mestre, mas não se levantam? Quantos recebem instruções claras, mas permanecem assentados, cegos, presos ao chão? Quantos esperam que o milagre venha sem movimento, que a vista venha sem passo? O homem do tanque de Siloé não recebeu a cura imediata. Recebeu uma ordem. E entre o toque do barro e a visão, houve o caminho, a obediência, a lavagem. E foi ali, entre a terra e a água, que o milagre se completou. E essa é a lição: fé verdadeira se move. Aquele que crê, age. Aquele que confia, caminha. E o Deus que ordena é o mesmo que cumpre sua palavra. E muitos que estavam por perto se admiraram com o que viram. Pois aquele que por anos fora conhecido como cego, agora andava com os olhos abertos, contemplando o mundo pela primeira vez. E a notícia se espalhou entre os moradores da cidade como o vento que corre por entre os montes. Então alguns vizinhos e conhecidos se aproximaram, perguntando uns aos outros: não é este o que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é ele. Outros, porém, falavam: não é, mas se parece com ele. Mas o homem respondeu: sou eu. E assim se apresentou como testemunha viva do que o Senhor havia feito. Perguntaram-lhe, pois, como se abriram os teus olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Simples assim. Sem floreios. Apenas a verdade de quem obedeceu. Disse Moisés: nem todos se alegram quando a luz chega. Muitos ficam perturbados, não pelo milagre, mas por não entenderem sua origem. E os fariseus, ouvindo sobre o ocorrido, chamaram o homem. Perguntaram-lhe novamente como receberá a vista. E ele repetiu: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Mas como era sábado, e muitos se apegavam à letra da lei sem entender o espírito da mesma, alguns entre eles disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, indagavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Então tornaram ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Falou Moisés: a fé que nasce da experiência não pode ser apagada por argumentos. Aquele homem não tinha teologia, nem escola. Mas tinha sido tocado. Vira a luz. E isso bastava-lhe. Mas os líderes religiosos não criam que ele havia sido cego, e por isso chamaram seus pais. Perguntaram-lhes: é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam com temor, pois sabiam que qualquer que confessasse Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. Disseram, pois, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele tem idade, perguntai-lhe, ele falará por si mesmo. E novamente chamaram o homem que fora cego. E disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Então ele respondeu, com firmeza que só a experiência pode dar: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. E Moisés falou com voz forte. Essa é a essência da fé, não é saber todas as respostas, mas firmar-se naquilo que o Senhor fez. O homem não tentou provar, nem convencer. Apenas afirmou o que lhe fora dado ver. Pois quem foi tocado pelo poder do Altíssimo tem um testemunho que ninguém pode tirar. Os homens tentaram intimidá-lo, pressioná-lo, levá-lo a negar o que sabia. Disseram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele, já cansado da insistência, respondeu: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis, porventura, fazer-vos também seus discípulos? E então o injuriaram, dizendo: discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas, quanto a este, não sabemos de onde é. E o homem respondeu, com ousadia: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e, contudo, me abrisse os olhos. Ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença.
Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E com isso, os religiosos, ofendidos, lançaram-no fora. Disse Moisés: a luz que entra no coração de um homem incomoda aqueles que amam as trevas. Os que vivem de rituais e normas não suportam o mover de Deus que escapa de suas mãos. E aquele que era cego, agora enxergava, não apenas com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Ao saber que o haviam expulsado, Jesus encontrou-o e perguntou-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Tu já o viste, e é aquele que fala contigo. E então o homem disse: Creio, Senhor. E o adorou. Falou Moisés: Esse é o fim e o começo de toda a cura verdadeira, o reconhecimento daquele que é a fonte da luz. A cura física foi apenas a porta para o encontro com aquele que é a luz do mundo. Pois mais do que abrir os olhos do rosto, o Senhor deseja abrir os olhos do coração. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus, ouvindo isso, disseram: Acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E Moisés concluiu: O maior perigo não está na cegueira visível, mas na cegueira que se recusa a ver. Aquele que reconhece sua limitação pode ser curado. Mas o que afirma ver, mesmo em trevas, permanece perdido. E depois de tudo quanto fora dito e feito, muitos se perguntavam: por que razão aquele milagre causará tamanha comoção? Por que os líderes, que deveriam alegrar-se com a cura, reagiram com fúria e rejeição? Moisés explicou: porque quando a luz brilha, ela não apenas ilumina o caminho, mas também expõe as sombras. E há corações que preferem a escuridão, pois nela escondem sua hipocrisia, seu orgulho e seus interesses. O Senhor, ao curar o cego, não somente abriu olhos, desafiou sistemas, confrontou doutrinas vazias, e fez tremer os que se assentavam em cadeiras de autoridade sem conhecer o coração de Deus. E muitos daqueles que julgavam enxergar, mostraram-se mais cegos do que o homem que estivera à beira do caminho. E Moisés prosseguiu: o barro e a saliva, elementos tão simples e desprezados, tornaram-se instrumento da glória de Deus. Pois o Altíssimo não necessita de pompas ou de instrumentos refinados. Ele toma o que é desprezado para confundir o que é exaltado, e manifesta seu poder através da humildade. O tanque de Siloé, embora distante, tornou-se o lugar do encontro com a obediência. Aquele homem poderia ter duvidado, se revoltado ou desprezado a ordem. Mas obedeceu. E a fé, mesmo em sua forma mais simples, abriu caminho para o milagre. E o povo, que ouvirá e vira, ficou dividido. Muitos criam, outros zombavam. E assim sempre seria, pois a verdade é como espada de dois gumes, que separa pensamentos e intenções. Moisés ergueu sua voz e disse: aqueles que creem, devem seguir caminhando pela fé. Pois a fé que vê é diferente da fé que espera ver. E muitos dizem: quando eu ver, então crerei. Mas o Senhor diz: crê, e verás. Como Noé, que construiu uma arca sem jamais ter visto chuva. Como Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Como Moisés, que ergueu a vara diante do mar antes que ele se abrisse. Assim também o homem que fora cego caminhou até a fonte, mesmo sem enxergar, e ali foi curado. E Moisés advertiu: não sejais como os que buscam sinais apenas para confirmar suas convicções. Pois mesmo diante de milagres, muitos permanecem endurecidos. Mas sejais como o cego, que ao receber a vista, não só reconheceu o milagre, como também adorou aquele que o curou. Porque o milagre físico foi apenas o começo. A verdadeira cura se deu quando ele encontrou Jesus novamente, e creu. E ao crer, adorou. E o Senhor, que sonda os corações, revelou ali a verdadeira missão de sua vinda, não apenas curar corpos, mas restaurar almas. Não apenas abrir olhos, mas iluminar o entendimento. E muitos, mesmo vendo, recusaram-se a reconhecer a luz. Por isso, sua cegueira permaneceu. E Moisés disse mais: hoje também, muitos vivem ao lado da fonte, mas não se lavam. Ouvem a voz do Mestre, mas não obedecem. Desejam a cura, mas não desejam o compromisso. Anseiam por sinais, mas rejeitam o Senhor dos sinais. Mas aquele que crê, ainda que não veja, será iluminado. A obediência simples, mesmo sem compreender todos os mistérios, abre o caminho da revelação. E o Senhor continua a operar onde encontra fé.
Assim, o relato do cego que viu se tornou sinal para os que desejam ver. Pois a luz do mundo não cessa de brilhar. E os que andam em trevas podem, a qualquer instante, receber a luz, se ouvirem e obedecerem à voz de Jesus. E Moisés encerrou: este é o ensino que permanece. A fé não é teoria, é prática. Não se aprende apenas com palavras, mas com passos. E todo aquele que, mesmo no escuro, decide andar, esse verá. Pois o Senhor continua a chamar: vai, lava-te. E aquele que ouve vai, a luz se manifesta. E sua vida jamais será a mesma.